A noite se estendia densa, como um manto de veludo escuro que abafava os sons e engolia as luzes. O único farol na estrada, além do meu, era o do bar à beira da pista, um ponto de parada perdido entre a vastidão das plantações de soja e a imensidão da mata. O rádio tocava uma música esquecida, como se tivesse sido transmitida diretamente de um outro tempo, misturando-se com o som do motor, que ecoava pela madrugada fria. O silêncio era profundo, mas eu sabia que, ao menos, por um instante eu não estava mais só. Era mais uma noite comum de trabalho. Eu, um caminhoneiro solitário, com quilômetros de estrada pela frente, cruzando estradas de pissarra que me levavam de um ponto a outro, sem grandes surpresas. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo que eu não conseguia explicar. Algo que me fez parar naquele bar vazio e decidir contar essa história ao dono. Um homem de poucas palavras, mas de olhar atento. Algo naquele lugar, ou talvez algo naquela estrada, me fez ter a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Eu estava dirigindo como de costume, cortando as estradas vazias, com a música baixo e o som da minha cabine preenchendo o espaço. Os faróis iluminavam a pista à frente, mas a estrada parecia infinita, cercada por fileiras de soja que, àquela hora da noite, pareciam ainda mais opressivas. O cheiro da terra úmida se misturava com o cheiro do óleo do caminhão, e o vento que entrava pela janela entreaberta trazia uma sensação desconfortável de frio. Eu não sou de me assustar fácil, mas algo naquela escuridão me fazia ter a sensação de estar sendo observado. Eu olhava para os espelhos esperando ver algo, mas o que havia atrás de mim era apenas a solidão da estrada. O rádio tocava uma canção melancólica, como se fosse uma trilha sonora que me preparava para o que estava por vir. A música era fraca, quase abafada pela estática, mas ao mesmo tempo preenchia o espaço com um som que parecia irreal. Não era algo comum em minha rotina. Em dias normais, o rádio da cabine transmitia programas locais, algumas vozes arrastadas, de locutores cansados, mas naquela noite o som estava completamente distorcido, como se a música estivesse vindo de um rádio antigo, de algum lugar distante e perdido no tempo. Eu mexi no botão para tentar sintonizar, mas a falha na frequência só aumentou, até que por um momento a música se apagou completamente. Foi quando eu ouvi. Primeiro um som estranho, algo como um leve arranhar na porta, um toque suave, mas inconfundível. Não era o vento. Não havia explicação para o som. Eu olhei rapidamente pelos espelhos, tentando ver o que poderia estar ali. Mas o que encontrei foi um campo vazio, uma plantação de soja que se estendia por quilômetros. O coração começou a bater mais rápido, como se uma pressão invisível estivesse se acumulando dentro de mim. Decidi continuar. A estrada parecia cada vez mais escura, como se as sombras estivessem se fechando ao meu redor, aumentando a sensação de aperto. Eu já estava acostumado com a solidão das estradas à noite, mas aquela sensação de desconforto não era normal. Algo estava errado. Aí, no meio daquele trecho de pissarra, aconteceu. No fundo da estrada, entre os faróis, algo apareceu. Era uma figura humana, movendo-se lentamente, quase como se estivesse flutuando sobre a estrada. A princípio, pensei que fosse um transeunte, algum motorista que havia ficado com o carro quebrado, alguém em busca de ajuda.
Mas quando me aproximei, meu corpo gelou. Era uma mulher. Sua pele pálida, quase espectral, refletia a luz dos faróis, e seus cabelos longos molhados pela umidade da noite se arrastavam no chão como se fossem parte da própria estrada. Mas o que me fez parar foi a maneira como ela se movia. Não eram passos comuns. Ela se arrastava, com os pés levantando, de maneira antinatural, como se fosse um ser que não estivesse completamente preso ao mundo físico. Ela estava flutuando a cada movimento que fazia. O corpo dela parecia levitar, um tanto disforme, como se não tivesse peso. Eu acelerei o caminhão, tentando ignorar a visão. Mas quando a figura ficou ainda mais clara à medida que me aproximava, um arrepio percorreu minha espinha. Aqueles olhos brancos como leite, sem pupilas, sem vida, não me olharam. Eles apenas estavam lá, fixos, olhando diretamente para o nada, mas ao mesmo tempo, para mim. Eu congelei. Algo em mim sabia que aquilo não era humano, não era natural. Mas eu não conseguia desviar o olhar. E então, ela se virou para mim. A cabeça se virou de maneira abrupta, com um som seco, como se as articulações estivessem quebrando. Eu quase gritei, mas a garganta me traiu. Ela abriu a boca e, em um sussurro que parecia vir de um abismo, falou: "Você não devia estar aqui. Você vai morrer." O tempo parou. Meu corpo estava paralisado, como se algo me segurasse naquele momento. Eu vi aquela figura desaparecer aos poucos, como se desfazesse na neblina que começava a cobrir a estrada, e em segundos, ela não estava mais lá. Só restou o silêncio. Um silêncio que parecia ter peso, como se a estrada tivesse engolido até os sons. Eu liguei o caminhão e saí em disparada sem pensar. O som do motor e o estalo das pedras no caminho eram os únicos barulhos que consegui ouvir, mas no fundo havia algo mais. Algo me seguia. Uma sensação persistente de que não estava mais sozinho. Por quilômetros minha visão parecia embaçada, como se eu estivesse em um pesadelo. Eu tentei manter o controle, mas a estrada parecia se estender para sempre. Eu olhava para os espelhos, mas o que via atrás de mim não era apenas o reflexo do caminhão. Havia algo mais. Algo que eu não podia ver, mas sentia. Quando cheguei ao bar, já era tarde. O dono, um homem mais velho com o olhar cansado, me observou enquanto eu entrava. E antes que eu pudesse pedir uma bebida, ele me disse: "Você viu ela, não viu? A mulher da estrada." Eu congelei. Ele não parecia surpreso, nem assustado. Apenas sabia. "Ela aparece para quem está em sua última viagem", continuou ele, com uma voz baixa, como se estivesse revelando um segredo sombrio. "E muitos dizem que quem vê nunca chega ao destino." Eu tentei rir daquilo, mas a verdade é que meu corpo estava gelado. Meu coração ainda batia rápido, e aquela sensação de não estar mais sozinho nunca me deixou. A mulher da estrada ainda me persegue. E todas as noites, quando passo pelo mesmo trecho, olho para os espelhos do caminhão, esperando não ver mais aqueles olhos vazios me encarando na escuridão. Eu sei que algum dia ela vai me encontrar de novo. E talvez, dessa vez, eu não consiga escapar.